Muito bem. Bacana, o tempo passa tão rápido, quando o assunto é bom, quando o conteúdo é riquíssimo. E nós queremos pedir a todos que estão assistindo, primeiro agradecer, muito obrigado mesmo, obrigado aí pela companhia. E façam suas perguntas a respeito das eleições municipais, a respeito dos temas entre impeachment, eleições municipais e Supremo. Será um prazer colocar no ar aqui para o doutor Mauro responder. Doutor Mauro, além das consequências do coronavírus, o que mais pode se considerar como mudança para essas eleições? Bem, nós temos a ser realizado o processo eleitoral regular, aqueles candidatos a vereador, por exemplo, terão pela frente, pela primeira vez, algo inédito. Eles terão que conseguir e obter, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Imaginemos, Eduardo, uma pequena cidade com 10 mil eleitores. Apurando 9 mil votos, numa Câmara de 9, temos 1.000 votos, que é o quociente eleitoral, o que é quociente eleitoral. Ninguém nessa cidade elegerá, por exemplo, com menos de 100 votos. Seria 10% de 1.000. Então, essa é a cláusula de desempenho do candidato, que pela primeira vez será adotada em 2020. A cláusula de desempenho do próprio candidato. E a segunda regra, muito interessante para os pequenos partidos, principalmente aqueles partidos que não têm o chamado fundão eleitoral, essa vergonha nacional, essa coisa medonha, estúpida. E olha que eu não condeno o fundo partidário. O fundo partidário pode existir e deve existir para manter as fundações educacionais, de cultura, de difusão, as fundações partidárias de apoio à mulher na política. Agora, esse fundão eleitoral, isso é escandaloso, isso é uma excrescência moral, isso é desmoralização da moralidade. Estão desmoralizando a moralidade do Brasil, mantendo um fundão eleitoral, 1 bilhão e 800 milhões, quase 2 bilhões, para o financiamento dos candidatos na campanha eleitoral. E quando se tenta que esse dinheiro vá para as ações de combate ao coronavírus, isso não passa no Congresso Nacional, porque, evidentemente, algum deputado federal ou senador é candidato a prefeito de sua cidade ou tem um apoiador seu candidatando e ele vai querer financiar os amigos do rei, os amigos da terra de Passárgada, né? Aquela grande cornucópia onde tudo ali sai de dentro para beneficiar os amigos do rei. Quem vai definir esse fundão eleitoral? A cúpula nacional. Então, você, vereador, você, candidata a vereadora, você, mulher guerreira que pensa em levar a política como aquela forma nobre de servir a sua comunidade, você vai ficar a ver navios, porque não vai chegar um centavo lá para você. Isso é lamentável, porque a cúpula vai direcionar o dinheiro ao bel prazer da direção nacional do partido. É claro que temos partidos com uma direção nacional séria, mas são poucos. Eu até estou preferindo nessas eleições os partidos que não têm fundão. E tem muitos internautas que já estão dizendo: não vou votar em partido que tem fundão eleitoral. Muito bem, dando sequência então, vamos lá, pergunta da Sirlene Bernardo, muito obrigado por participar com a gente. Gostaria de saber do doutor Mauro Bonfim se ele vê a possibilidade de adiar as eleições desse ano. Silene, aquilo que eu disse, o Tribunal Superior Eleitoral montou um grupo de trabalho, um grupo excelente que vem trabalhando, e sob a liderança segura do ministro Barroso, não há perspectiva de adiamento, não. Eles vão trabalhar o máximo possível para realizar no dia 4 de outubro. Em derradeira hipótese, em última análise, Silene, há uma perspectiva de realizar no primeiro domingo de dezembro. Aí teria aí 60 dias a mais de prorrogação. Mas a ideia do TSE, de maneira rígida e segura, e que eu aplaudo essa iniciativa, é manter as eleições de 2020. Certo, vamos agradecer as participações. A Cecília Torres, lá de Entre Folhas, muito obrigado aí. Ela que é esposa do vereador Luciano Franklin, muito obrigado mesmo. Doutor Mauro Bonfim, o pessoal estava questionando com a gente, e é um assunto interessantíssimo, muito foi questionado, né, durante esse ano, nas outras eleições, com relação a escolher a mulher
para ser candidato apenas para preencher vagas, e aí trazendo consequência uma votação baixíssima. Enfim, qual será a punição, as consequências dessas atitudes nessa eleição? Bem, a pergunta é interessante porque a presença da mulher na política é algo que a nação reclama. Nós temos praticamente 51% a 52% do eleitorado nacional, que é o eleitorado feminino. Então, as mulheres são maioria. E voltando lá na história, Eduardo, você que gosta de voltar no tempo, e nós que somos modestos estudiosos, o primeiro voto de uma mulher aconteceu aqui em Minas, lá no início do século, na comarca de Minas Novas, na velha comarca de Minas Novas, no médio Baixo Jequitinhonha, em que um juiz muito culto assegurou o direito de 3 mulheres de se alistarem como eleitores. Isso deu uma polêmica muito grande na época, porque a mulher não podia votar naqueles anos de 1920, 1910. Enfim, então de Minas saiu também a iniciativa de colher pela primeira vez a inscrição de uma mulher como eleitora. Mas é muito importante que a mulher venha para a política. Agora, eu quero lamentar e criticar um artigo da nossa legislação eleitoral, que é o artigo que obriga o cumprimento da cota de 30%. De 30% e 70%, mas o 30% mínimo. Eu critico isso porque toda vez que se coloca percentual em lei, vira uma tragédia. Norma legal não deverá ter cota, não deverá ter percentual. E o que tem ocorrido, principalmente nas pequenas cidades, ou até nas grandes cidades mesmo? Alguns espertalhões, né? Sempre temos espertalhões na política, né? E tem os lambões e tem os espertalhões mesmo que fazem na malandragem. Os malandros conseguem que algumas mulheres, na boa-fé, iludidas, assinem papéis em branco e são cooptadas verdadeiramente para serem candidatos, para cumprir aquela cota de 30%. E depois essas mulheres, lamentavelmente, são abandonadas no meio do caminho, são deixadas ao léu, sem nenhum tipo de atendimento, nem só com o fornecimento do mínimo material impresso do santinho, como elas não têm o amparo de um contador para a prestação de contas dessas mulheres, de um advogado para assessoria jurídica, e além daquelas que emprestam o nome na boa-fé para cumprir essa cota, e elas próprias não fazem campanha, têm votação zerada, votação zero, e tomam processo criminal ainda do Ministério Público, como tem acontecido, lamentavelmente. Então, o que eu proponho? Porque não adianta ficar criticando também sem ter proposta. Aqui a gente tem que criticar e dar a solução. Qual que é a solução que eu preconizo modestamente, como modesto estudioso do direito constitucional, do direito eleitoral? É a norma legal dizer: partidos políticos tragam um número maior, tanto quanto possível, de candidaturas femininas, e vocês terão pontuação maior no fundo partidário e no tempo de rádio e televisão. Seria algo para realmente resolver essa situação. Então, eu quero alertar você, mulher, para você fazer uma grande reflexão. Não entre na política, não se candidate se você não quer isso espontaneamente. Não seja induzida, não seja cooptada, não seja realmente forçada a candidatar, porque aí você está fazendo mal para você mesmo. Candidate com personalidade para tentar levar a sua bandeira da educação, da saúde, da segurança, das pessoas portadoras de necessidades especiais, das pessoas da melhor idade, da causa animal, enfim, leve a sua bandeira para quantas mulheres, quantas prefeitas foram eleitas em 2016, fazendo um grande trabalho, mulheres vereadoras, enfim. A mulher, Eduardo, quando ela vem para a política, ela tem um cuidado maior, né? Normalmente, de um modo geral, ela é mais zelosa, mais preocupada. Não que os homens não sejam, mas sempre o toque da mulher ela é mais rigorosa, mais cuidadosa.
Com certeza. Fazendo justiça aqui, até mandar um abraço para Santa Bárbara do Leste, é prefeita e vice-prefeita, né? A Vilma e a E Beth. isso, grandes, né, grande prefeita, Vilma Pereira, e a Beth, que é a vice, né, esposa do saudoso ex-prefeito, grande ex-prefeito, né, médico, doutor Edmar. Edmar, e Muito bem, vamos né, seguir fazendo um aqui. grande trabalho. Temos a Rosa lá de Santana também, de Manhuaçu, grande prefeito, né? Enfim, vamos citar várias aqui, né, que são conhecidas aí, amigas. Beleza. Chegando mais pergunta aqui, doutor Mauro, boa noite a todos. Se o partido não atingiu o coeficiente eleitoral, não faz vereador? Esse é o trio Terremoto. Muito obrigado aí pela participação. Ah, meu grande amigo do Trio Terremoto, esse é fera, Alexander, grande abraço a você. Meu amigo, é o seguinte, pela primeira vez isso mudou, viu? Agora, por incrível que pareça, o partido que não atingir o que é o quociente eleitoral vai fazer vereador sim. Então, é um dado que eu quero chamar a atenção. Atenção você de todos os 853 municípios de Minas Gerais. Na sua cidade, principalmente de Câmara de 9 vereadores, o que, que vai ocorrer na rodada da matemática eleitoral? Vamos rodar o número de votos, primeiramente, para os partidos que fizerem quociente. Eles entrarão direto. Naquele exemplo que eu dei de 1.000 votos, sendo o que é 1.000 votos, um partido que obtenha 3.000 votos, ele já faz 3 cadeiras de cada. O outro que obteve 2.000, faz 2. Então temos 5. Aí temos o outro que obteve 2.800. Então temos 7 com a sobra de 800. Agora, nós temos lá naquela 8ª posição um partido que obteve, por exemplo, 800 votos, não atingiu o quociente de 1.000, e entre os seus candidatos, alguém obteve, por exemplo, 102 votos, ou seja, superou os 10% do quociente, que é 1.000, esse será vereador, por incrível que pareça. É um critério injusto, isso vai privilegiar aqueles que tiveram menos votos? Eu entendo que é uma forma de privilegiar a representação partidária por uma razão muito simples. É porque nessas eleições de 2020, aí a novidade que eu ainda não falei também, não haverá coligação para vereador. Todo partido lançará chapa puro sangue, chapa própria. E no lançamento da chapa própria, é natural que aquele pequeno partido, que talvez não teve o fundo partidário, o fundo eleitoral, principalmente, ele atingirá um quociente de 900 votos, faltaram apenas 100 votos para atingir 1.000, mas mesmo assim ele é competitivo e será contemplado como uma cadeira se entre os seus candidatos existir aquele que alcançou pelo menos 10% desses 1.000, ou seja, acima de 100 votos. Na hipótese aí, quem tiver menos de 100 votos estaria fora. Aí não seria vereador de forma alguma. Muito bem, Okay? muito Então, obrigado. haverá a possibilidade, e eu creio, Eduardo, que numa Câmara de 9, você pode, com certeza, reservar pelo menos uma cadeira dessas aí, a última, pelo menos, a 9ª, ou a 8ª, porque aí a última será voltando pela média e pela sobra, viu, gente? Que a média e a sobra continua valendo, tá? Podemos clarear isso aí depois. Interessante. Interessante frisar isso aí, tá? Então, nosso amigo aí, o trio Terremoto, obrigado pela participação. Vamos à sequência. Mauri Wagner Rodrigues, de Belo Horizonte. Parabéns, Eduardo, doutor Mauro Bonfim, um gênio. Sou pré-candidato a vereador da capital mineira, Belo Horizonte. E desde já peço, quem puder me ajude. Opa, já está trabalhando aqui. Doutor Mauro, fale só a forma legal da arrecadação na pré-campanha. Como vou proceder a famosa vaquinha? Obrigado, Mauri, tá? Forte abraço pela participação aí. Bem, mando um grande abraço para o Mauri também, que é nosso pré-candidato a vereador da capital mineira, né? Com certeza um grande pré-candidato aí, que fará muita diferença, né? Porque só pela pergunta dele, ele já está fazendo o dever de casa aí da pré-campanha.
Parabéns para o Amaury, sucesso para ele nessa pré-campanha aqui na capital mineira. Amaury, é o seguinte, a pandemia vai prejudicar isso um pouco, né? Por quê? Essa semana agora, no próximo dia 15 de maio, já começa a possibilidade dos partidos e os candidatos arrecadarem pela vaquinha virtual. A vaquinha virtual, você vai cadastrar no site o pré-candidato vai se cadastrar no site do Tribunal Superior Eleitoral e pode receber doações de pessoas físicas, atenção, só de pessoas físicas. Essas doações seguirão também a regra de apenas 10% do imposto de renda do ano imediatamente anterior, e, com isso, ele pode abrir a sua crowdfund, que é a vaquinha virtual, o nome é em inglês, né? Crowdfund, vaquinha, mas o pré-candidato não poderá gastar esse dinheiro. Ele poderá arrecadar a partir do dia 15 de maio, ok? Esse dinheiro ficará reservado. Quando ele registrar a candidatura, lá no dia 6 de agosto até o dia 15 de agosto, efetivado o registro da candidatura, ele poderá se valer do desbloqueio desse valor para o gasto permitido pela lei eleitoral. Então, nós temos o gasto permitido e o gasto não permitido. O gasto permitido é lá no dia 16 de agosto, após o candidato gerar o CNPJ, abrir a conta de campanha, aí ele poderá realizar o seu gasto eleitoral usando o recurso que ele conseguiu arrecadar do dia 15 de maio agora até lá o dia 15 de agosto. Ok? Então, é possível essa doação via cartão de crédito, um mecanismo onde esse dinheiro ficará bloqueado pela Justiça Eleitoral, porque o cadastro é num sistema bloqueado pelo site do TSE. Muito bem, Amaury, okay. Obrigado pela sua participação e, inclusive, até aproveitando esse gancho aí, para lembrar a todos sobre prestação de contas. Na segunda-feira, às 8 da noite, doutor Mauro, estaremos recebendo da nossa live aí o nosso especialista em contabilidade, tá? Seu companheiro do senhor, você sabe quem que é. Estaremos anunciando aí a partir de então Eliseu, grande Eliseu. Ele tem um conhecimento amplo nessa questão e estaremos tratando a questão da prestação de contas. Então, Amaury, forte abraço e sucesso em sua pré-campanha, na sua campanha aí na capital mineira, em Belo Horizonte. Dando sequência às perguntas, são muitas, já chegando mais uma aqui. Elias Nunes, abraço Elias. Em uma cidade onde há 6 mil habitantes, qual seria o coeficiente eleitoral, doutor Mauro? Ô Elias, o quociente eleitoral, ele não é pelo número de habitantes, não, ok? Você tem que observar aí na sua cidade, vamos dar um exemplo hipotético, esses números que eu estou dizendo não são reais, que eu teria que conhecer a realidade da sua cidade. Normalmente, uma cidade de 6 mil habitantes, geralmente, né, vai depender da abstenção, do não comparecimento das urnas. Vamos dar um exemplo redondo, se vão apurar, por exemplo, 4 mil votos, correto? Então, eu teria que dividir 4 mil por 9 para alcançar o quociente eleitoral. Então, são os votos válidos, ou seja, sem os brancos e nulos, que definem o quociente eleitoral. Né? Então, você tem que ver, por exemplo, o número de votos válidos de 2016 para fazer uma projeção para 2020, pega esse número lá da sua cidade de 2016, divide pelo número de cadeiras na Câmara. Então, se for, por exemplo, 4 mil, é 4 mil dividido por 9, e você terá o seu quociente eleitoral, ok? Elias, então, de Entre Folhas, um forte abraço. Elias Nunes de Entre Folhas, né? Muito Parabéns. Bem. Peraí, mais um recado chegando aqui, parabéns, grande amigo. Aliás, acho que divisão, eu não estou, o advogado, o Eliseu é que tem que socorrer, porque o contador é muito bom no número, né? Mas, por exemplo, se dividisse por 4 mil por 9, é algo em torno de 360 votos, talvez, né? Em torno disso. Vamos fazer o seguinte, convidar todos para a próxima segunda-feira, aqui mesmo, no mesmo canal,
Nós teremos então a É live com o porque Eliseu. se fosse 4.500, né, seria 500 votos, né? 500, vamos arredondar aí, 500 votos o quociente. Mas aí A vem um cada. abraço, doutor Mauro. É. Parabéns, doutor Mauro Bonfim, o Elinho, vice-prefeito de São José do Alegre, Minas Gerais, e pré-candidato a prefeito esse ano, se assim Deus permitir. É uma parceria certa, grande assessor, doutor Mauro Bonfim. Então, um recado aí do senhor. Olha, eu estou muito feliz com essa sua live. Imagine você, Eduardo. Estamos chegando lá em São José do Alegre, lá no sul de Minas. Obrigado, Elinho. Grande abraço. Você é um pré-candidato que tem muito a oferecer de plataforma propositiva para a sua cidade. Tenho certeza disso. Eu conheço o Elinho, é um homem público dedicado e devotado às coisas da sua cidade, a trabalhar permanentemente para São José do Alegre. Certamente estaremos aí na sua pré-campanha, com certeza, em São José do Alegre. Um abraço a todos, amigos daí. E por falar na live, onde temos o pessoal, Simone, lá do Paraná, tá com a gente. Muito obrigado aí, Simone. Forte abraço, obrigado pelo carinho. Romário Borges, de Santa Rita de Minas, perto de Caratinga. Forte abraço, nossa querida Santa Rita de Minas. Enfim, a gente de todo lugar, também, né, pudera. Doutor Mauro Bonfim, especialista em direito eleitoral, jornalista, escritor. E aí, fazendo essa live maravilhosa, trazendo informações necessárias para esse momento que antecede, então, antecede as eleições de 2020.